Prontinho. Então, vou repetir, porque tem uns bonitinhos que estão assistindo as aulas gravadas. Quem está assistindo a aula gravada, então, também vai ter a informação de que a 38 é super, super, super importante. Cai na prova, eu gosto muito dela. Vou voltar ali que escutei um plim. O que eu escutei um plimzinho aqui? Entrou mais alguém? Oba! Tá, vou voltar lá. Bom, para a pessoa que entrou agora, não estou enxergando o chat. Se quiser perguntar alguma coisa no chat, levanta a mãozinha, eu escuto um plim, eu volto à tela, beleza? Então, ó, 38, estudem ela. Não decorem, tá, gente? Porque eu mudo as perguntas, então, assim, não é bem decorar ela, mas entendam ela. Ela é uma questãozinha bem completa, uma questão muito legal para organizar bem o conhecimento da energia potencial. Então, vejam que aqui na questão 38, ele dá um gráfico para a gente de energia potencial, mas ele não está falando qual tipo de energia potencial a gente vai trabalhar aqui. Então, isso daí foi uma coisa que acabou aparecendo nas outras turmas, não cheguei a ver isso, né? Não, nos trabalhos que eu vi não apareceu, mas teve pessoal nas outras turmas das outras vezes calculando por MGH, por exemplo. Ele não está comentando em lugar nenhum ali que essa energia potencial é potencial gravitacional. Ela pode ser uma energia potencial que existe entre dois átomos de hidrogênio, por exemplo. Eu não vou calcular por MGH, tá? Então, o que ele dá de informação para a gente? Que essa energia potencial, ela parte de uma força conservativa. Então, eu posso aplicar o teorema do trabalho, eu posso aplicar a conservação de energia mecânica. Tudo que tiver envolvido a uma força conservativa, eu posso aplicar aqui, sem eu saber qual é a fórmula dessa energia potencial, tá? O que aparece aqui nesse exercício são valores de potenciais, né? Valores, nesse caso de energia potencial, que eu conseguiria passar esse gráfico para um outro gráfico com informação de potenciais. Por exemplo, se for um potencial elétrico, saber qual é a voltagem em cada ponto. Digamos que esse 1, 2, 3, 4 fossem tomadas, cada tomada tem um potencial diferente. Então, tem uma aplicação muito grande para esse gráfico. Eu não quero que vocês limitem a cabeça de vocês a pensar em um objeto caindo ou um objeto subindo. O exercício não dá esse tipo de informação, eu não posso assumir que é assim, tá? Mas dá para a gente resolver ele bem tranquilo. Então, ó, a partícula, a gente sabe a massa dela. 0,2, eu vou eliminar esse mundaréu de zero depois da vírgula para ficar mais limpo a resolução e vocês não se perderem tanto. O que é o correto da gente fazer? Ver qual que é a informação que tem mais casas depois da vírgula, que são 3 casas, e dar todas as minhas respostas com 3 casas decimais. Então, esse é o correto, né? A gente dá uma olhada, tem 2 casas, tem 3 casas, tem 1 casa. Qual deles é o critério? 3 casas decimais e segue o baile com 3 casas com arredondamento na terceira. Quando eu faço os exercícios para vocês, eu tento deixar ele o mais limpo possível, porque isso é uma justificativa didática, que é para facilitar a absorção de informações, tá? Então, 0,2 está ótimo para a gente. Então, ele está se deslocando ao longo de um eixo X, que ele está mostrando aqui embaixo no gráfico. 3 dos valores mostrados no gráfico são o A, que são 9, vamos colocar aqui 9, o C, 20 joules, o D, 24 joules. A partícula é liberada no ponto em que U, que é a energia potencial, forma uma barreira de potencial. Essa barreira de potencial é uma coisa que a gente trabalha bastante na física moderna. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês que poderiam ser 2 átomos de hidrogênio interagindo. A gente trabalha com essa barreira de potencial, por exemplo, para elétrons, né? O pessoal que é da engenharia química aí. A gente trabalha com esse tipo de coisa.
que significa essa barreira de potencial? Bom, se eu estou num sistema isolado e fechado, tá? Tem diferença entre ser isolado e fechado. Fechado é eu cercar o meu boizinho para o meu borzinho não sair. Não sai. Não entra e não sai. Isso é fechado. Isolado, eu não tenho... Bom, vamos arrumar. Fechado, eu não tenho nem ganho nem perda de matéria. Não ganha massa, não perde massa. Isolado, não tem nem ganho nem perda de energia. Vamos lá. De novo, eu vou para engenharia química. Vocês sabem que eu consigo falar melhor da engenharia química do que dos outros cursos, né? Mas é porque a gente tem disciplinas na engenharia química que se chamam balanço de massa e energia, operações unitárias com troca de massa, operações unitárias com troca de massa e energia. Então, a gente trabalha muito com sistemas fechados e sistemas isolados lá dentro, tá? O que seria essa barreira de potencial? Qual que é a implicação de eu ter essa coisa bonita escrito ali? O meu limite é a minha energia mecânica. Eu estou trabalhando com força conservativa num sistema que não tem ganho nem perda. Então, a minha energia mecânica, ela é máxima em todos os pontos. Qual que é o valor máximo que a minha energia potencial pode assumir? É o valor da energia mecânica. Aqui eu tenho um delta, mas o delta é zero. É só energia mecânica. O valor máximo, então, a minha energia potencial máxima é a minha energia mecânica. Se atentem a isso aqui, parem um pouquinho nessa daqui. Pensem na implicação disso aqui, e é aqui que está a resolução do exercício. Isso aqui é o que a gente chama de barreira de potencial. Qual que é o máximo que a minha partícula consegue se movimentar? Quando a minha energia potencial tem o valor da energia mecânica. Ela não vai conseguir passar desse ponto. Ó, vou repetir. Ela não vai conseguir ultrapassar este ponto. Então, quando ela bater esse ponto, o que ela vai fazer? Voltar. Ou, olha a palavrinha bonita, retornar. Então, isso foi uma das coisas que vocês me perguntaram na 38. Prof, como é que eu determino o ponto de retorno? Na barreira de potencial. Ela vai atingir aquele limite dela, aquela fronteira dela e vai voltar. Então, se eu descobrir qual que é o valor da energia mecânica, eu descubro qual é o ponto de retorno, tá? Então, ó, vamos continuar. Na altura UB de 12, então ele me deu o valor do UB 12. Até deixei ali marcadinho, ó, só vou marcar de outra cor. Vou marcar de vermelhinho. Esse é o ponto em que ele é solto. Aqui tá a altura dele. Né? A altura porque é o valor máximo, não porque está na vertical. Por isso que a altura está entre aspas. E eu acho que foi essa altura que fez os alunos pensarem em MGH. Não necessariamente é o termo que a gente fala, porque a gente trabalha com uma coisa que a gente faz assim, ó. Um poço com duas barreiras de potencial, né? Ou então eu faço um poço com uma das barreiras só, ou assim, ou assim. E aí eu vou determinando se a minha partícula vai ficar confinada nesse espaço aqui, indo e voltando, se a minha partícula vai bater nesse ponto e vai ir embora e nunca mais vai voltar, ou se a minha partícula vai vir aqui, vai bater nessa parede e vai embora e nunca mais voltar. É assim que a gente determina, por exemplo, se uma molécula é estável ou se ela não é estável. Se ela estiver dentro dessas duas barreiras, ela é estável, ela não vai sair. Agora, se eu tenho uma barreira que só tem um lado, se acontecer qualquer coisa que fizer ela ir para o outro lado que não tem a barreira, você desfaz a molécula, tá? Então, ela vai ser uma coisa que vai ser instável. Bom, vamos ver aqui o que mais.
Ah, ele diz o valor da energia cinética quando está em 4 joules. Bom, então no ponto B, eu tenho um UB de 12 joules e eu tenho uma energia cinética KB de 4 joules. Aí, as perguntas. Qual é a velocidade da partícula em A, x igual a 3,5 metros, 3,5, cadê o meu botãozinho? Perdi. Aqui, voltou. 3,5 mais ou menos entre o 3 e o 4, que para nós está tudo bem, porque eu tenho uma UA constante nesse trecho, e ele quer saber, neste ponto aqui, quanto que vale a velocidade. Vou chamar de V1 porque ele vai pedir outra, né? Como que a gente determina essa velocidade? Bom, se é um sistema fechado isolado, variação de energia mecânica é zero. A energia mecânica é igual em todos os pontos. Aí eu pergunto para vocês, no ponto onde eu tenho 3, se preparem para se responder lá no chat a pergunta que eu vou voltar lá e vou olhar. No ponto 3,5, quanto que vale, esse delta não existe, a energia mecânica? Não precisa fazer uma conta absurda, não precisa pegar um lápis, vocês conseguem fazer com o dedo. Vocês conseguem usar os dedinhos de vocês e me dar a resposta. Tô indo pro chat, tô chegando no chat. Escrevam no chat. Estou esperando. Ai, 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 que eu vou puxar umas orelhinhas. Se não consegue ver, me diz que não consegue ver, que daí eu ajudo, dou dica. Ih, vou puxar os pés. Ai, ai, ai. Vou puxar pezinho. Vamos lá, Josias. Mayara. Jennifer. Meus 3 guerreiros de hoje. Ó, vou dar uma dica. Vou deixar isso em off, tá, Jennifer? Ó, olha ali para a tela. No ponto B, a gente tem energia potencial 12 joules e energia cinética 4 joules. Temos um sistema fechado isolado, onde não tem nem ganho, nem perda de energia. Qual é a energia mecânica no ponto que eu marquei em roxo ali onde está escrito V1, que é 3,5 metros? Sabendo que a variação de energia mecânica é zero, né? Então, a energia mecânica em todos os pontos é igual. Não precisa pegar lápis. Ó, já tem uma opção. Como é que você chegou nesse número? Qual foi a conta que você fez? É energia mecânica. Tem um sentido nessa conta que tu fez, mas tu não precisa considerar o 9, tá? O que é energia mecânica? É a soma da energia potencial mais a energia cinética. Aí, prof, mas tu tá pegando do ponto B. Ela é constante, ou seja, ela é igual em qualquer ponto. Então, tanto faz se eu tô falando do 3,5 ou se eu tô falando do ponto B. Ela vai ter que ser sempre igual.
O que eu não posso é misturar, por exemplo, o B com o KC. Tem que ser do mesmo ponto. Então, se eu pegar o B, eu tenho que pegar a KB. Tem que ser sempre no mesmo pontinho as duas. E aí eu somo elas. Por isso que eu disse, ignora o 9, tá? E aí vai estar correto esse teu raciocínio. Então, M, agora eu não tô mais enxergando o chat, tá? Porque eu tô escrevendo aqui. A gente vai fazer 12 mais 4. Por isso que eu falei pra vocês que dá pra fazer no dedinho, né? Faz 12, 13, 14, 15 e 16. A energia mecânica vale 16 joules. Agora, olha só, Jennifer, vou fazer uma pergunta diferente. E aí você vai considerar o 9. Qual é a energia cinética nesse ponto que eu chamei de 1? Quanto vale K1? Aí sim, aí você vai fazer K1 vale energia mecânica igual a U1 mais K1. Então, K1 vai ser igual a energia mecânica menos U1. Então, aquele 7 que tu tinha me respondido era a energia cinética nesse ponto. Então, daí tu separa, quando tu for fazer a tua conta, todos vocês, né, cuidem bastante qual que é o tipo de energia que está perguntando. Então, sempre especifiquem qual energia vocês estão falando, tá? Aí sim, ó, vou aproveitar a conta que a Jennifer me mandou ali no chat. 12 mais 4 é a energia mecânica, menos 9, que é a energia potencial nesse ponto que saiu daqui do gráfico, ó. Foi daqui que ela tirou. Então, a energia cinética nesse ponto vale 7 joules, tá? Aí, como é que a gente acha a velocidade? Pela fórmula da energia cinética, que essa daí não muda, né? É sempre igual. mv ao quadrado sobre 2. Eu sei o valor da massa, eu sei o valor de K, eu consigo determinar V. Então, meu V vai ser igual K1 que já estava lá, o 2 passou para lá multiplicando, o M passou dividindo e ela estava ao quadrado, então eu preciso tirar a raiz quadrada de tudo isso. Depois vocês escutem isso de novo devagarinho, tá? Diminui a velocidade lá no YouTube e vejam isso devagarinho. Daí não se perde. Deixa eu colar a resposta. 8,37 metros por segundo. Pronto. Fizemos a letra A. Então vejam que, tipo, depois para fazer as contas é simples, tá? As fórmulas elas são simples, é sempre as mesmas. É a análise que é importante. É vocês enxergarem tudo isso que eu expliquei para vocês que é o importante. Que é o que eu gostaria que vocês estudassem e tentassem fazer, tá? Então, isso daqui na letra A, só que ele pede... Ah, tá, daí ele pede na B, vamos fazer a B aqui. A mesma coisa em 6,5. 6,5 tá aqui, ó, vamos fazer de laranja. Vamos chamar esse de V2. Quanto vale o V2? O raciocínio é o mesmo, né? Então, o meu K2 vai ser igual à minha energia mecânica menos o 2. Aí eu peguei a fórmula daqui, ó, marquei de laranja lá, ó. Como a gente já fez toda a análise, não tem por que fazer tudo de novo, né? Só adapta. Pega no ponto 2, substitui. Energia mecânica é a mesma em qualquer ponto, então ela não vai mudar. Quanto que vale o meu 2? Aqui. Vale 0. Então, a minha energia cinética vale exatamente a energia mecânica, que são 16 joules. Substitui na fórmula, como eu já tenho a fórmula ali, ó, vou trazer ela para cá. A primeira vez que vocês façam a dedução, a segunda pode copiar, tá? 2 vezes só cuida, K2, adapta ela. Dividido pela massa, na 1/2. Se vocês substituírem o valor, vamos chamar isso de V2 e isso de V1 para diferenciar, né? Aqui também. Eu vou ter V2 igual a 12,65 metros por segundo. E essa vai ser a velocidade máxima atingida, porque eu não vou ter uma energia cinética maior do que a energia mecânica. Então, é isso, tá? É sobre isso.
A energia mecânica ela é o meu teto para tudo, ela é o meu valor máximo para tudo. É o valor máximo da energia cinética, é o valor máximo da energia mecânica. E aí, se eu tenho um valor, a energia cinética igual à energia mecânica, e nesse ponto eu tenho a minha velocidade máxima. O que mais que ele está pedindo? Vamos ver aqui. Na letra C, qual é a posição do ponto de retorno? Ó, a barreira fazendo diferença agora. Do lado direito e do lado esquerdo. Eu vou limpar esse V1 e V2 para não ficar poluído com muita informação esse gráfico. E nós vamos colocar uma linha roxa para delimitar o nosso teto. A nossa energia mecânica é 16 joules. 16 está entre 12 e 20, então mais ou menos aqui no meio, eu vou colocar essa linha aqui. Essa nossa linha é bem mais ou menos, só para a gente visualizar. Ela está determinando a energia mecânica dessa partícula, que vale 16 joules. Qual que é o ponto de retorno do lado direito? Vamos marcar de rosa. O lado direito é esse aqui, ó. Vamos fazer essa bola bem para poder enxergar. Então, olha como é que começa o nosso exercício. Quando vocês não tiverem ideia de como calcular, vocês podem ganhar uns pontinhos nessa análise. Não sei como encontrar o valor, mas eu sei que está entre 7 e 8. Então, escreve lá na prova para ganhar um pontinho. Está entre 7 e 8 e ganha um pontinho. Não sabia calcular, mas não tirou zero, entendeu? Você fez uma análise e essa análise é importante e eu valorizo essa análise. Então, escreve para mim lá na prova. Prof, não sei fazer a conta, mas está entre 7 e 8. Show de bola. Conseguiu determinar, conseguiu aplicar conhecimento, porque esse entre 7 e 8, ele é lógico, né? Lembrando que lógica é uma coisa que tem um raciocínio por trás. Que eu preciso desenvolver um raciocínio para enxergar a lógica por trás da resposta. Então, é valorizado. Agora, matematicamente, como que eu faço? Bom, eu tenho uma reta ali, ó. Eu vou usar o teorema de Tales, ou, né, vocês podem usar uma função de uma reta. Gente, o que vocês aprenderam de matemática para determinar um ponto quando vocês têm uma reta, encontra a equação da reta, substitui o ponto e daí encontra, enfim. O caminho tem vários. Eu vou mostrar para vocês o que eu acho mais simples, que é pelo teorema de Tales. Só que qual que é o problema do teorema de Tales? A gente aprende ele no sétimo ano do ensino fundamental. E aí, obviamente, como a gente aprendeu no sétimo ano do ensino fundamental, a gente lembra para o resto da vida, só que não. Tá? Então, é esse que eu vou mostrar para vocês aqui. Como é que a gente faz ele? Vou passar, deixa eu só copiar a reta aqui, ó. Vou pegar essa reta do 7 ao 8 e vou trazer ela para cá. Só para não ter que ficar subindo. E aí, vou marcar os pontos que a gente precisa, que é esse ponto de baixo, esse ponto de cima e esse aqui do meio. X, 7 e 8. Então, 7, x e 8. Vírgula, 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 vou botar o y. O y do 7 vale 0, o y do x vale 16 e o y do 8 vale 24. Então, 0, 16 e 24. Tá? Aí, como é que eu faço? Eu vou pegar x com x e x com x, tá? Depois eu faço y com y, y com y. Eu só não posso trocar a ordem. Então, vejam bem. Se eu fizer x menos 7, eu vou pegar o y do x, que é 16,
menos o y do 7, que é 0. Não pode trocar essa ordem aqui. Dividido, igual. E agora eu vou fazer 8 menos 7, e não posso trocar a ordem. Vou fazer o 24, que corresponde ao 8, menos o 0, que corresponde ao 7. Eu posso fazer esse 8 menos 7 em cima, daí o 24 menos 0 tem que estar em cima. Quem vocês vão fazer primeiro, não tem problema. Mas quem vocês pegarem de início, tem que pegar do outro lado igual. O correspondente, né? A gente trabalha com os correspondentes, tá? Isso aqui é só arrumar essa fração. E aí, antes que vocês digam para mim, professor, fazer o xizinho. Ó, 16 sobre 24. É só passar o 24 para cá, o 1 para lá? Não. Vamos ser um pouquinho mais esperto. O 16 e o 24 estão na tabuada do 8. Então, esse daqui fica 2 e esse aqui fica 3. Já, olha como já ficou mais bonita a nossa conta. Já ficou um 2/3 ali, ó. Show! Ah, mas daí agora eu passo o 3... Para que eu vou passar o 3 multiplicando se eu quero o x sozinho e o x está sozinho? Deixa o x ali. Eu vou passar o 7 para o outro lado, porque daí eu fico com o x sozinho, que é o que eu quero. Tá? Então, quando vocês encontrarem essa igualdade aqui, que eu sei que vocês chegam a se agoniar para fazer esse x aqui, não façam. E aí, eu vou ter x igual 2/3 mais 7. Faz 2/3 na calculadora, soma 7, encontra a resposta que dá 7,67 metros, porque é o que está lá no gráfico. Ó, vou marcar de amarelinho, tá em metros. Então, a gente vai colocar em metros aqui também. Certo? Encontramos o ponto de retorno da direita. Onde que é o ponto de retorno da direita? Onde a energia potencial atinge o valor de energia mecânica. Ele não vai passar de 16, então quando ele atinge 16, ele vai retornar. É isso que significa esse ponto de retorno. Agora vamos fazer de laranja o ponto de retorno da esquerda. Vou descer, ó, é onde as duas linhas se encontram, tá? Vou descer e se eu coloquei na posição correta, eu sei que tá em torno de 2, ó. Porque eu não sei se esse meu 16 tá certo, né, gente? Ele pode estar mais para cima ou ele pode estar mais para baixo. Uma coisa eu digo para vocês com toda certeza, eu não posso encontrar 0, porque o 1 já é 20. Tá? Então, se eu encontrar 1 ou se eu encontrar menos de 1, tá errado. Não pode passar, ser maior do que 2, quase 3, ó, que é esse ponto aqui, porque ali já é 12, já é menor, tá? Então, tá oscilando em torno de 2. Aí vocês podem escrever isso, ah, prof, tá bem pertinho do 2, faz o risquinho, isso que eu fiz de laranja aqui, e me mostra, se vocês não lembrarem como fazer a conta, ou não der tempo, façam pelo menos isso, tá? Que eu dou notinha para isso. E aí, aqui é a mesma coisa, só que a nossa reta vai estar assim. Aí, eu vou colocar os pontos para vocês aqui, mas eu já vou largar a resposta porque é igual, tá? É exatamente igual. Então, aqui vai ficar 3, x e 1. E o meu y vai ser 9. Eu tô colando, tá, gente? Se eu não sei, se eu não entender minha letra, dá um grito aí. Que eu não tô olhando no gráfico. Vou botar um vírgula, e fechar o parênteses. E aí é a mesma coisa, né? Monta igual. Faz x menos 3, do outro lado faz 1 menos 3, e aí faz... Acho que aqui eu já coloquei x com x, ó. Não tem problema, pode ser. Só que agora eu vou fazer y com y, ó. O 16 correspondente ao x, o 9 correspondente ao 3, o 20 correspondente ao 1, menos o 9 correspondente ao 3. Pode ser, não tem problema. Eu só preciso pegar os pares, os correspondentes. Quando vocês arrumarem essa conta, vai dar 1,73 metros, que é bem próximo de 2, então tá dentro do que
a gente espera. Então, de novo, entendam o que foi feito, tentem fazer a análise sem olhar para o que eu estou fazendo e ver se vocês fizeram a análise correta, porque a análise é algo importante. Se vocês olharem as contas e as fórmulas, eu estou pegando uma fórmula do 7º ano do ensino fundamental e eu estou pegando fórmulas que vocês aprenderam no ensino médio, tá? Então, a conta em si não é complexa, mas o raciocínio, né, o conteúdo que está por trás dessa análise é o que é importante nesse exercício.